Fala galera, futuros técnicos do meu Brasil varonil, espero que vocês estejam bem. Professor André na área, vamos para mais uma videoaula, né? O assunto mais esperado, né? Que é o LED, galera. Então vamos lá, o que que é o LED, pessoal? LED, iniciando-se aqui, né? É nada mais nada é que uma abreviatura, viu, galera? Do que de Light Emitting Diode. Eita, nós, tecla SAP, né? Vamos traduzir. Seria o quê? Um diodo que emite, né, luz, certo? Então o LED é um componente eletrônico, né, que ele só serve para uma coisa, que é emitir luz. Quando ele está emitindo luz, isso significa o quê? Que está o quê? Atravessando uma corrente elétrica por ele. Então, passou a corrente elétrica nele, ele começa o quê? A emitir luz. Então, o LED teoricamente falando, é o que? É um indicador do que? De corrente, informa o que? De luminosidade. E vocês viram aqui pela sigla aqui, o LED é o que? É um diodo emissor de luz. Então, lógico que ele é pertencente à família dos diodos, assim como que o diodo retificador, o diodo Zener, o diodo túnel, você tem vários tipos de diodos na eletrônica, o fotodiodo. Então, o LED faz parte do que dessa grande família de materiais, o que semicondutores, certo? Vamos falar das características, né? Como todo componente eletrônico, né, eu gosto sempre de apresentar as características desse componente. Então vamos lá. O LED é um componente que tem o quê? Dois terminais, né? Coloquei uma observação aqui, o LED comum, né? Por que LED comum? Porque todo LED, né, normalmente eles vai ter o quê? Os dois terminais, não vai ter perninha em classe. Porque aqui, ó, que eu coloquei aqui embaixo, ó, os LEDs bicolor, o que que é bi? Tem duas cores, né? Então ele vai ter o quê? Três terminais, tá? Mas normalmente, geralmente, 90% dos LEDs tem dois terminais. Com polaridade? Sim, com polaridade. Então ele tem lá o anodo, né, que é o positivo, e o catodo, que é o lado negativo. Que é uma particularidade, né, da família dos diodos, né, anodo e catodo, tá? Ele é feito por uma dopagem, lembra lá de dopagem? De material que semicondutor. Então ele tem o que? Cristais semicondutores que auxiliam o que? O LED a ter o que? Essa luminosidade. Então ele tem todo aquele processo químico, né? Então aqui eu tenho outros materiais também que é da tabela periódica, né? Não me xinguem esses nomes aqui, que é tudo químico, né? Arsenieto de galho fosfato, ou também tem o que? Aquele fosfeto de galho. Então tem outros tipos de materiais, tá? O inventor, bom, aqui fala que é o Nick Holonyak, tá? Esse cara aqui é vivo ainda. Ele que foi o que inventou o LED. Só que aqui, ó, tem esse Oleg Lozev, esse cara é um cientista russo que há muito e muito tempo atrás ele teve o que? O primeiro contato com esse sistema de dopagem química, semicondutores, para partir o que? Do semicondutor, que é o LED, um componente que partia o que? Uma partícula luminosa, né? Mas aqui não foi muito para frente, né? Então o Nick Holonyak foi lá e desenvolveu todo esse processo, né, de tecnologia e ele que ficou conhecido como inventor do LED, tá? Aí aqui na internet também tem outros aqui, o Shuji Nakamura, né, que é um japonês, que ele que descobriu que a partícula, né, do LED azul, né? Então ele tem o que? A luminosidade, a dopagem química, ele conseguiu fazer o que? O LED com a iluminação azul, porque até então o Nick Holonyak tinha aquelas cores o que? Básicas, né? Que é o vermelho, o amarelo e o verde, tá? Então todos esses caras aqui são considerados, né? Tiveram uma pequena participação, né? Mas só que a história da eletrônica considera esse cara aqui, certo? Bom, agora vamos falar de simbologia. Lembra que eu falei para vocês? A simbologia é importante porque ela é o básico para a interpretação de diagramas e esquemas elétricos, hein? Então vamos lá, ó. Tá vendo que isso aqui é uma simbologia familiar? Lembra que eu falei para vocês? O LED, o que que faz o LED? O LED, ele emite luz. Ele não é da família dos diodos, é um diodo que emite luz. Então, ó, tá vendo que a estrutura da simbologia é de um diodo. Só que a única diferença lá do diodo retificador tá aqui, ó, que colocaram o quê? Duas setinhas. Ou essa simbologia aqui, ou essa simbologia aqui, é a mesma, só que a única diferença é que colocaram esse círculo aqui em volta. Mas isso aqui, ó, tá vendo que é um diodo que tem o que? O positivo e o negativo, ou o que? Anodo e catodo, né? E aqui as setas para fora para
comprovar que o LED é um componente que emite o que? A luz. Então, por isso que as setas estão para fora. Independente também, pessoal, na simbologia, a seta pode estar o quê? Para baixo aqui, ó, ou também pode estar aqui, ó, para cima aqui. O que não pode, pessoal, é a seta está indicando para o diodo, porque aí vira um outro componente eletrônico. Então, setas sempre para fora para emitir o quê? Para indicar que está emitindo o quê? Luz, tá? Mas tanto faz se as setas estejam aqui no cátodo, e tem muitas simbologias que as setas podem estar no anodo, tá? Arquitetura interna, ó, o LED tem o que esse encapsulamento aqui, ó. Então ele tem uma lente aqui em cima, lógico, né, para poder o que iluminar, né, a, ajudar, né, na luminosidade, né. Dentro dele tem o que um fio fino, né, que a gente até na eletrônica o pessoal fala que pode falar chamar de bigode de gato, né. E aqui você tem o que? Um material tipo acrílico, né? Que ele é o que? Transparente, né? Lógico que tem que ser transparente, né? Para você enxergar a intensidade o que? Luminosa. E aqui você tem uma pastilha de material semicondutor, tá? Só que o LED, esse LED aqui é o convencional, o tradicional. Porque, ó, se você olhar o LED aqui, ó, ele tem um chanfro aqui, ó. Se você olhar ali por baixo, o LED não é uma circunferência, ele tem uma parte o que chanfrada aqui, ó. Então, onde você tem o que? O chanfro é onde tem o terminal negativo ou o terminal catodo, tá? Mas outra coisa, vamos supor aqui, ó. Essa regra do chanfro só vale para LED o que? Convencional. E se for um LED quadrado? Como é que você acha lá o negativo? Ah, então tem outro jeito de você achar quem é anodo e catodo. Normalmente, né, é, o anodo, terminal positivo, tem o terminal mais comprido. E o catodo tem o terminal mais curto. Mas, pessoal, isso aí vocês não podem levar muito em consideração. Por quê? Porque vamos supor que eu pego lá o LED e corto lá, passo o alicate lá nos terminais, do mesmo tamanho. Aí como é que você vai saber como é que identifica o que? O anodo e o catodo, positivo do negativo? Ah, aqui que você pode olhar aqui, ó, por dentro. Como eu falei para você, esse material aqui não é transparente. O que você vai ver aqui, ó? Você tem essa parte aqui, ó, que é menorzinha e você tá vendo que essa parte aqui, ó, é maior. Aqui essa parte maior aqui, ó, eles chamam aqui de bigorna ou também é conhecido como mesa, né? Então essa parte o que é maior aqui interna, então aqui, ó, ela tem maior quantidade, então ela é o terminal o quê? Catodo. E essa partezinha aqui, ó, tá vendo em menor quantidade aqui é o anodo. Ah, professor, beleza. E se eu não conseguir enxergar aqui, tem outro jeito? Tem. Com o multímetro, lá naquela escala de teste de diodos, tá? Eu vou ensinar para vocês como é que faz esse teste também, tá bom? Aqui, ó, coloquei uma figura dos LEDs, né? Que peguei lá do site Baú da Eletrônica, né? Então esse LED aqui é o LED mais, é o comum, né? O tradicional, porque o LED você sabe que ele tem o quê? Pode ser quadrado, formato retangular, pode ser em pastilhas SMD, né? Então esse aqui é o convencional, tá? Onde é que é aplicado o que? O LED, galera? Então, você tem o que? Painéis eletrônicos, né? Aqueles placares eletrônicos. O painel do ônibus lá é um sinaleiro que tem o que? LED. Enfeites que nem árvore de Natal, aqueles enfeites de Natal, antigamente era feito por lâmpada, né? Agora eles estão colocando o que? LED, né? Que é muito mais econômico, né? O LED já era uma economia, né? Porque ele é um material eletrônico, né, semicondutor, diferente lá da lâmpada, aquela de enfeite de Natal, que ela consumia muito mais energia, né? Porque a lâmpada ela tem o que? Um filamento, uma resistência, né? Agora o LED não, por causa das suas dopagens, propriedades químicas, né? Ele é o que? Ele tem baixo consumo. Isso aqui também, ó, todo mundo aí, vocês devem ter em casa de vocês, ó, televisores LED, né? Então, hoje em dia, que nem as TVs são todas modernas. Agora tem o que? O OLED, né? Que é um Organic LED, que é uma tecnologia mais avançada ainda. Quando eu fiz o curso técnico, né? Tá certo que o professor não, eu não sou tão velho, viu, galera? Mas na época, quando eu fiz o curso técnico, as televisões eram tudo de tubo, tá? E hoje em dia as TVs estão modernas com essas características de LED que tem o quê? Uma definição, uma imagem muito perfeita devido a esse componentezinho eletrônico, tá? Isso aqui eu também, ó. Acho que você que tem criança em casa, tem filho ou filha, tênis, aquele calçado lá, ó, que acende as luzinhas lá, é tudo LED, olha que invocado lá. E hoje em dia também eu vi muitos móveis, aqueles racks, né? O pessoal tá utilizando que fita LED para fazer aquela parte de iluminação, tá? Deixa eu, deixa eu ver se eu coloco uma figura aqui. Então coloquei aqui no Google rapidinho, né, para vocês verem essas fitas LEDs. Então eu vi já um rack, né, aqueles que
você pendura a TV, né? O pessoal coloca essas fitas LED para ficar mais iluminado, né? Olha essa parte aqui, ó, tudo fita LED que vai aqui, ó, na parte da parede, do teto. Olha só que legal aqui, né? Então tem várias aplicações esse componente tão fantástico. Bom, vamos lá. Agora, parâmetros técnicos para a corrente, né? O LED, dependendo do modelo do LED, né? Ele começa a conduzir o que? Funcionar quando por ele passar uma corrente de 5 miliamperes, até 3 miliamperes também ele costuma passar, ele funcionar, tá? E tem LEDs de 50 até 60 miliamperes. Por que que mas normalmente o que? Aquele LED convencional, aquele tradicional comum, a corrente é 20 miliamperes, galera, tá? 50 miliamperes para cima, aqueles LED alto brilho, alta luminosidade. E 5 miliamperes são aqueles LED muito que minúsculos, né, que necessitam só de pouca corrente para começar a conduzir, tá? Funcionar. Isso aqui que eu estou falando é o que? A corrente, mas também você tem os parâmetros para a tensão, tá? O vermelho, ó, precisa do que? 1,8 volt, o amarelo 2 volts e o verde 2,2 volts, tá? Então a tensão do que? Do LED varia de acordo com a sua cor, tá? Depois eu quero que vocês pesquisem isso aí, ó, porque depois eu vou explicar para vocês por que que a tensão de cada LED varia de acordo com sua cor depois. Mas dá uma pesquisadinha para ver se vocês acham a resposta, tá bom, pessoal? Fica aí um desafio. Agora chega a parte que vocês mais gostam, né? Lembra que eu falei para vocês de resistor? Você não pode pegar o seu LED e colocar ele direto lá na sua pilha, na sua bateria. Por quê? Porque o LED vai acabar o quê? Queimando. Ah, e se ele não queimar, professor? Se ele não queimar, beleza. Só que aí o que vai acontecer? Você diminuiu a vida útil do seu componente eletrônico, tá? Então, todo LED, você precisa dimensionar o que? Uma coisa chamada resistor. Lembra lá na aula de resistor que eu falei para vocês? Nas outras, todas as matérias vocês estão vendo resistor. Resistor serve para o quê? Diminuir a passagem da corrente. Então você não pode tacar o LED lá direto na sua pilha, tá? Senão, se ele não queimar, ele vai ter a vida útil diminuída. Mas isso aqui, ó, lembra aqui, ó, triangulinho, lei de Ohm, ó. Como é que eu acho o resistor? Resistor é em ohms, né? É igual o quê? Ó, tensão dividido por corrente, ó. Só que aqui você tem duas tensões, porque você tem a fonte de alimentação, tá? E aqui também você tem o que? A tensão do que? Do LED, tá? Depois eu vou explicar essa parte para vocês. E a corrente aqui em amperes, tá? Outra coisa também importante, né? Não é só calcular o valor do resistor, você tem que calcular o que é a potência do resistor, né? Por quê? Vocês viram na aula passada que eu falei sobre resistor? Lembra que eu falei para vocês, quanto maior o resistor, mais potência ele consegue dissipar. Se ele consegue dissipar mais potência, mais calor ele suporta, tá? Então não adianta nada você comprar o valor certo do resistor, mas para a potência errada, tá? Então tem que dimensionar a potência do resistor também. Uma coisa importante que eu coloquei aqui também, ó. Aqui, ó. Lembrete, ó. Caso o circuito não especifique a cor, porque você vai falar, pô, professor, mas beleza, mas eu vou ter que calcular de acordo com a cor do LED? Não. O que acontece aqui? Normalmente, os projetistas, engenheiros e técnicos, ele não especifica a cor. Então, o que você vai fazer? Para fim de projeto, você calcula o valor médio. Você não vai utilizar nem o valor mínimo, que é 1,8, e nem o máximo, que é 2,2. Então, vamos utilizar o valor médio para efeito de cálculo. Porque todo componente, lembra, pessoal, tem o que? Faixa de tolerância. Então, você tem um range legal, tanto para cima quanto para baixo. Por isso que você não deve utilizar o que? Os extremos. A não ser que você saiba, ah, não, vou utilizar LED vermelho. Então, aí você faz o cálculo em cima do LED vermelho, tá? Agora, pessoal, vocês vão guardar uma regrinha aqui, ó. LEDs em série. Tensão do LED, ó, somar tensão de cada LED no circuito. Então, se tiver o quê? Uns 300 LED no circuito, você tem que somar a tensão dos 300 LED. Só que quando o circuito é série, o que acontece com a corrente? A corrente é a mesma para todo o circuito. Então, se no seu circuito tiver 300 LEDs, a corrente que vai passar nos 300 LEDs é a mesma, tá? Agora, no paralelo, ó. Tensão do LED, 2 volts, independente da quantidade de LEDs. Por quê? Porque eles estão ligados o que em paralelo. 500 LEDs no circuito. Qual que é a tensão desses LEDs em paralelo? 2 volts. 1000 LEDs em paralelo. Qual que é a tensão dos LEDs? 2 volts. Por quê? Porque eles estão ligados em paralelo. Só que a compensação aqui, ó,
somar corrente de cada LED no circuito. Se você tiver 1000 LEDs no circuito, você tem que somar o que? A corrente o que? 1000 vezes, tá? Então, ó, em série, soma-se a tensão.